Então, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa reunião hoje com todos os articuladores regionais da Renalfa, para a gente tratar da avaliação do selo do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, nós já tivemos a oportunidade, né, de uma reunião anterior com vocês, explicar, detalhar, né, todo o decreto que institui esse selo, né. As inscrições já estão abertas para que as secretarias municipais coloquem no CIMEC os documentos comprobatórios daquele questionário, né, que faz parte do selo. E hoje, então, nós estamos aqui para tratar de como que vai acontecer essa avaliação, né, a avaliação das inscrições, né, das secretarias municipais. Ela é feita pelos articuladores regionais, pelos 3 articuladores regionais de cada núcleo. Então, na reunião de hoje, eu e a Hilda estaremos aqui, então, passando algumas informações para vocês. Então, Hilda, eu vou passar para você dar as boas-vindas para eles também. Aí, depois, antes de projetar os nossos slides que a gente preparou, eu vou reforçar aqui alguns itens importantes com relação a essa avaliação. Boa tarde. É sempre uma alegria, né, ainda que virtualmente, a gente poder se reunir para conversar um pouquinho sobre todas essas questões do compromisso. Como a Eliane falou, né, nós vamos retomar algumas questões que foram abordadas na nossa última reunião sobre o selo, e principalmente tratar dessa questão da avaliação, que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, nós vamos ter que tentar juntos, né, nós aqui, Undime e CED, ser assim muito coerente no momento da avaliação, né? Então, que a gente possa hoje, né, conversar, se tiver algumas dúvidas, que a gente possa trazer, debater aqui, para que a gente, né, não seja tão permissivo e também não seja, de repente, tão, né, não leve as coisas de prejudicar alguém, né? A gente vai ter que tentar ter um equilíbrio que nem sempre é tão fácil, né? Então, que a gente possa hoje conversar, né? Acertar aí algumas questões para que todos os 32, as 32 regionais, né, possam ter um trabalho bem articulado e que a gente consiga aí, né, fazer da melhor forma essa aprovação, que é algo de muita, sim, responsabilidade, né, Eliane? Assim, a gente entende que é algo que vai ter, né, do compromisso, acho que agora um ponto bem culminante dessa nossa responsabilidade como articuladora aí nesse processo. Mas ao longo aqui, né, da reunião, a gente vai conversando, trazendo alguns pontos para que todos, né, mais ou menos tenham as mesmas atitudes aí na sua regional, para que a gente possa, né, fazer o trabalho da melhor forma possível. Ok, Hilda, obrigada. Então, só antes de colocar a apresentação, eu vou reforçar alguns pontos com vocês. Bom, as inscrições, vocês sabem que estão abertas, né? Elas vão até o dia 8/11, a gente já vai apresentar num dos slides o cronograma, mas o primeiro ponto de atenção, gente, é que as inscrições encerram às 18 horas, tá? Então, muito cuidado com essa pegadinha. Não encerra à noite, porque às vezes o município acaba deixando, né, para concluir a sua inscrição, enfim. Então, a inscrição, ela encerra às 18 horas do dia 8/11. Aí, nas mensagens ali por WhatsApp, eu acabei pedindo, né, para vocês darem uma olhada no CIMEC, né, como que está a inscrição de cada secretaria da sua área de abrangência. Então, o primeiro ponto para reforçar é que o acesso dos 3 regionais, ele é igual, ok? Então, não há uma diferenciação com relação ao acesso. E com relação à validação, também não. Qualquer um dos 3 poderá, vocês vão ter que combinar entre vocês quem vai fazer, quem que vai ticar lá no CIMEC, que essa questão está ok ou não ok, tá? Então, é um combinado entre vocês, eu e a Hilda, a gente não vai entrar nesse nível de detalhe. Quem é que vai dar a palavra final lá, né? Claro que a gente vai explicar que vocês vão ter que fazer
análise em conjunto, tá? Mas apenas um dos 3 é que vai colocar a informação final. Bom, aí eu entrei no sistema hoje para dar uma olhadinha como que estão as nossas inscrições, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade. Então, o primeiro ponto aqui, gente, é a gente estimular mesmo, né, a inscrição das secretarias, né? Eu acho que para o Paraná seria muito importante que nós tivéssemos um número bem expressivo de municípios inscritos. Então, dados de hoje pela manhã, às 10h42 da manhã. Nós estamos com 93 municípios em preenchimento, certo? Eles já começaram a sua inscrição, e 4 deles já enviaram para validação. Então, em teoria, em resumo, esses 4 que já enviaram para validação, os técnicos, os 3 articuladores já poderiam sentar e analisar quem são os municípios. Iporã, Rondon, São Pedro do Ivaí e Sertanópolis, tá? Então, informações das 10h42. Então, os articuladores regionais que já têm os seus municípios ali, que já enviaram para validação, né? Como é que eu sei, Eliane? Tem que entrar no CIMEC, tá? Lembra que eu coloquei ali uma fotinha, a Hilda colocou uma fotinha, eu coloquei também no grupo dos núcleos ali, onde que você tem que acessar, né? Você vai naquele quadradinho e diz validação do selo, tá? Então, veja, semana passada eu entrei para ver, nós estávamos com um pouquinho mais de 50 municípios em preenchimento. Esse número praticamente quase que dobrou, certo? Então, a semana que vem, eu acredito que nós vamos ter um número bem maior. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter? Não deixar tudo para o final, gente. Sabe por quê? Senão vai complicar a nossa validação, certo? Então, vão verificando, de repente, com os municípios de vocês, se tem mais alguém que vai participar, se vai participar, que já vá iniciando esse processo para que não acumule no final, né, uma quantidade muito grande, porque a gente não está só fazendo esse trabalho de validação, né, existem outras demandas, né, então a gente vai precisar se organizar também com relação a isso. Hilda? Isso. Porque até o que nós conversamos, né, Eliane, que a gente acredita que esteja também acontecendo, é que os municípios estão primeiro querendo reunir todos os documentos, né, para depois fazer a inserção ali, tudo de uma vez só. Mas é importante, né, como a Eliane falou, esse cuidado só da gente fazer essa sondagem, se realmente é isso, né, ou o que está acontecendo, para ter essa clareza, né, se é isso mesmo, ou se de repente, né, não está querendo participar, o que acontece, para a gente poder atuar também, né, junto a esses municípios e ajudar naquilo que for necessário. Ok. Todos perceberam que as perguntas 4 e 5 do questionário dos municípios, as informações são geradas automaticamente pelo sistema? Então, não precisa, e o município não vai conseguir anexar nenhum documento ali, tá? Então, as 2 perguntas, a 4 e a 5, as informações vão ser geradas diretamente pelo sistema. Então, o próprio MEC vai ter acesso às informações ao PAT, que o município respondeu à época, né? Então, essa porcentagem ali vai ser gerada pelo sistema do MEC, ok? Então, essa é outra coisa que eu gostaria de reforçar com vocês. Bom, vocês vão fazer a análise, pode ser que algum município conteste a decisão, né? Somos nós que vamos dar a nota final? Não, gente, o sistema vai gerar essa nota, aquela pontuação final, a gente só vai aprovar ou reprovar, tá? Então, não somos nós que vamos dizer, de X perguntas, nós estamos dando 8, é o sistema que vai gerar, mas pode ser que o município questione. O município tem direito a fazer essa interposição ali de recurso? Tem, mas quem vai olhar pela segunda vez, então? Não seremos nós, gente, vai ser o comitê do programa Educa Juntos, tá? Então, só estou reforçando isso, porque na hora da gente colocar aqui os slides, pode ser que essas informações se percam, né? Então, se algum município contestar a resposta, nós vamos ter que levar essa situação para um outro parecer
dos membros do Comitê do Educa Juntos, que é o mesmo Comitê do Compromisso Nacional. Ok? Tá. Então, eu vou pôr agora a apresentação, porque daí já estão vindo perguntas no chat, e essas perguntas estão exatamente nos nossos slides, que a gente vai apresentar ali o cronograma direitinho para vocês. Só um pouquinho. Vou socializar, então, aqui com vocês a apresentação que a gente fez. Aí só me digo se vocês estão visualizando, né? Sim. Sim, né? Ok. Então, combinei com a Hilda, a gente vai fazer uma dobradinha, né, Hilda? A gente vai falando aqui juntas. Então, aqui a gente está trazendo, sempre disponibilizando esse material, né, pessoal, para vocês, porque depois, se vocês precisarem utilizar esses slides também para alguma reunião, esse material já está pronto. Então, aqui só trazendo no primeiro slide o decreto, né, que institui o selo. Lembrando que depois também tem o edital 10, né, que traz aquelas perguntas. Aqui a gente não quis trazê-lo novamente, porque já estava nos slides anteriores de vocês, né? A respeito da pergunta do chat, né? Então, aqui está o cronograma. Da onde que a gente tirou esse cronograma? Lá do edital 10, tá, gente? Então, o edital 10, ele tem que ser o manual, assim, de cabeceira de vocês, né? Vocês têm que estar sempre com ele impresso, como eu estou aqui agora ao meu lado, né? Que qualquer dúvida, vocês vão consultar sempre o documento oficial. Então, as inscrições, né? O cronograma. As inscrições, como eu falei para vocês, de 8 de outubro a 8 de novembro, daí só cuidando que 8 de novembro ele encerra às 18 horas e não às 23h59, né? O período de avaliação, em realidade, ele já começou. Por que que ele começou? Porque as inscrições iniciaram no dia 8, né? Então, se tivesse algum município que, se por algum motivo, né, já entre o dia 8 e 9, conseguiu pôr no sistema todos os documentos, a comissão já poderia estar se reunindo no dia 10. Mas a gente pediu para vocês, lembram? Que aguardassem direitinho, né, que a gente iria fazer uma reunião, que é essa que está acontecendo hoje, para a gente tirar dúvidas, né, e pode ser, né, Hilda, que venha também alguma pergunta que a gente não consiga responder, né, mas a ideia agora é a gente avançar um pouquinho mais e tratar hoje sobre a avaliação. Então, a comissão técnica avalia as secretarias que realizaram a inscrição. Quando fala em comissão técnica, aqui no nosso caso dos municípios, são os articuladores regionais, tá? Então, os 3 articuladores regionais vão analisar a documentação em conjunto da secretaria e vão emitir um parecer, né? Inclusive, essa ata, ela vai subir no sistema que a gente já vai explicar. Dia 19 de novembro está prevista a publicação do resultado preliminar no portal do MEC, tá? Então, nós vamos orientar lá as secretarias que acessem o portal do MEC para verificar o resultado dessa pontuação de cada secretaria municipal. E, inclusive, da Secretaria de Estado, tá, pessoal? A gente vai se inscrever também aqui. Estamos fazendo o mesmo processo que as secretarias municipais estão fazendo. Neste momento, também reunindo todos os documentos que o Rony tem que assinar, para depois a gente inserir no sistema. De 21 e 22 de novembro, interposição dos pedidos de reconsideração do resultado. Então, aquilo que eu falei para vocês, né, se algum município não concordar com o resultado que vai ser publicado no portal, ele vai poder pedir essa interposição por meio do próprio sistema, né? E aí, vindo algum pedido, né, de revisão, a gente vai encaminhar para o comitê, né, do programa Educa Juntos para análise. 25 e 26 de novembro, período de análise dos pedidos de reconsideração do resultado. Então, veja que há um período ali, né, para esse comitê analisar. E aí a pergunta que pode surgir, né, mas se um Estado questionar a pontuação do Estado, aí quem vai fazer a análise, pessoal, vai ser o Comitê Nacional, tá? O pessoal do MEC. Então, se tiver algum pedido de revisão por parte do Estado, é a comissão do MEC, e no caso de revisão por parte dos municípios, é o Comitê do Educa Juntos. E no dia 3, pelo cronograma de dezembro, está prevista a publicação do resultado final, e a definir ainda uma data de cerimônia, né? Eu acredito, né, que o MEC faça essa cerimônia ainda em dezembro, mas não temos nada planejado, né, não falaram ainda de nenhuma data, mas faria muito mais sentido, né, fazer este ano ainda, né,
o chamamento dessas secretarias, né, e dos estados para receber esse selo, né, esse reconhecimento em Brasília. Mas, então, com relação à data de cerimônia, ainda não está definida. Ok até aqui, pessoal, com relação ao cronograma, podemos seguir? Maravilha. Bom, então, dos critérios de pontuação, né, o selo nacional compromisso, ele avaliará os esforços, como a gente já comentou, né, na reunião passada, das secretarias de educação em prol da alfabetização, considerando as seguintes dimensões. Então, quando a gente pega, né, o questionário de 20 perguntas lá do município, a gente vai observar que ela está organizada em eixos, né? Então, as primeiras perguntas são referentes à colaboração entre os entes federativos, estados, municípios e Distrito Federal, são as perguntas com relação a regime de colaboração, né? Acho que todos vocês estão lembrando aí das perguntas, né? Aí, depois, a segunda parte do questionário, institucionalização e implementação da política de alfabetizações e ou ações no âmbito da alfabetização, aí nós vamos ter perguntas com relação à avaliação, enfim, né? A terceira parte do questionário, implementação das ações de formação de professores e gestores, distribuição de materiais didáticos, e o 5.3, a relação dos critérios, bem como seus respectivos pesos e notas a serem considerados no momento da avaliação. Então, vocês observaram lá, né, ao ler as perguntas, que as perguntas, elas possuem pesos, né, e dependendo da pergunta, quando o município responde uma determinada porcentagem, né, dependendo da pergunta, esse peso ali também, ele varia de 0 até 5 pontos, tá? Bom, do processo de pontuação e avaliação. Então, os critérios avaliados para a concessão do selo, o compromisso, terão uma pontuação final máxima de 100 pontos, tá? Então, esse é o máximo que tanto Estado como Secretaria poderão obter. Novamente, pessoal, reforçando, o sistema irá calcular a pontuação final de cada questionário automaticamente. Claro, né, gente, que assim, quando eu faço a análise, eu já consigo mais ou menos fazer as contas ali de quanto que o município vai ter, certo? Então, você já vai dizer, se aprovou, ele já atingiu ali a nota máxima que está para aquele item, né? Mas a pontuação final oficial, ela vai ser gerada pelo sistema, ok? As pontuações validadas serão somadas para a composição da nota final, de forma a definir em qual categoria as secretarias de educação inscritas serão preenchidas. As categorias estão definidas, né, no item 7 do edital. Aí todo mundo acho que lembra das categorias, né? São 3 categorias, a bronze, a prata e a ouro, e aí dependendo da pontuação, né, se for entre 45 e 64, é a categoria bronze, entre 65 e 84 é a prata, e a ouro, de 85 a 100. Sendo que para Brasília, só irão as secretarias municipais que obtiverem o selo ouro. Até, né, Hilda, a gente ficou curiosa aqui, será que a gente vai ter alguma do Paraná? Vocês serão os primeiros a nos informar, né, se nós teremos alguma secretaria que, na análise de vocês, conseguiu atender, né, todos os 20 itens. Após a avaliação, a classificação das secretarias que receberão o selo será divulgada no portal do compromisso. Os participantes poderão interpor pedido de reconsideração no prazo de até 2 dias úteis após a divulgação dos resultados preliminares. Os pedidos de reconsideração deverão ser submetidos por meio do CIMEC, tá? Então, ele não vai ligar para o núcleo, não vai ligar para a secretaria, ele vai fazer esse pedido via CIMEC também. E serão analisados pelas seguintes instâncias. Então, aquilo que eu comentei com vocês. Das redes municipais, no nosso caso aqui, é o Comitê Executivo do Programa Educa Juntos. E os pedidos das secretarias de Estado, e no caso do Distrito Federal, seria a comissão do MEC. Hilda, quer dividir os slides comigo? Sim, e até só complementando essa questão que você falava agora, né, da interposição de recurso,
Hoje eu estava conversando com uma colega de um outro estado, porque ela estava até em dúvida. Ah, mas se na hora de avaliar a gente percebe que o município, né, não colocou o documento correto, né, ou você sabe que lá no município eles atendem aquela demanda, mas na hora de subir o documento, sei lá, aconteceu alguma coisa. Se era possível a gente entrar em contato, né, com o município e dizer, olha, faça a troca do documento, mas não é possível, né? Então, a partir do momento que o município finalizou, que ele enviou os documentos, não tem mais como voltar atrás, né? O que ele pode depois, se ele discordar ou se acontecer qualquer, né, questões, ele entrar com recurso, né? Mas seria, claro que para a gente até seria bacana se tivesse essa opção, né? Do município poder rever antes da avaliação, mas não é possível, tá? Então, Aí você estava nesse slide já, né, Eliane? Das Isso, secretarias. esse aqui é da avaliação, né? Então, da avaliação, pessoal, aqui tem uma informação importante nesse slide aqui no item 6.9. A avaliação da inscrição das secretarias, ela será realizada pela comissão, como a gente já falou, no caso, os articuladores regionais, conforme nomeação e designação estabelecidas pela portaria. Qual portaria, gente? A última que foi publicada agora, tá? Mas das regionais nós não tivemos mudança, certo, Hilda? Regionais permanecem todos os articuladores, a gente não teve mudança. Onde a gente teve mudança foi nos articuladores municipais, né? Então, os regionais, a equipe que vem, a gente já está há algum tempo aí com esse mesmo grupo trabalhando, né? Então, é este grupo que está aqui na reunião agora que vai trabalhar na avaliação, na análise, né, das inscrições dos municípios. Então, olha o item o 6.92, pessoal. Os articuladores regionais deverão avaliar conjuntamente as respostas ao questionário de inscrição submetido no MEC, das suas respectivas secretarias municipais de educação. A decisão resultante do processo de avaliação deverá ser registrada em ata, que a gente já vai mostrar o modelo mais adiante, com a assinatura dos avaliadores e submetida no CIMEC durante o período destinado, ou seja, nós temos que subir essa ata. O que eu sugiro aqui para vocês, né? Se eu fosse articulador municipal, regional, eu primeiro iria fazer a leitura individual. De repente, vocês podem combinar isso, tá? Cada um entra no CIMEC, analisa o documento das suas secretarias, faz anotações detalhadas de cada uma das suas secretarias. Aí depois vocês marcam uma reunião entre vocês três, comparam esse parecer de vocês para ver se está todo mundo de acordo. É melhor fazer essa leitura antes, pessoal, do que vocês já irem direto para o sistema, sabe? Para analisar os três. Claro que quem está morando pertinho, não sei se é o caso, né? Se vocês conseguem se reunir presencialmente, também poderia ser presencialmente. Mas eu acho que nesse caso aqui, o ideal seria analisar primeiro, cada um faz a sua análise, né? Aí depois vocês se reúnem para a decisão final, né? Uma, duas, três reuniões, aí vai depender de como vocês vão se organizar, tá? O importante é que os três articuladores regionais façam análise, até porque são os três que vão assinar a ata que vai ser inserida no CIMEC, né, com esse resultado do processo de avaliação. Eliane, e até, né, como você tem próximo aí de você também alguns regionais, é possível mesmo, você consegue baixar o documento sem ter que fazer a avaliação de colocar, é possível fazer isso? Isso. Inclusive, a gente consegue ver, a gente vê os anexos ali, né? Então, você... E dá para ir avançando. Isso, só cuidado para não clicar no botão, que a gente já vai mostrar mais adiante, um print da tela, não clica no botão nem aprovar e nem reprovar, porque somente é possível fazer isso depois da reunião com o grupo, né? Mas o botão, ele vai estar disponível para você também, tá? Individualmente. Então, só tomar esse cuidado para não clicar ali, né? Então, você pode ler a pergunta, as perguntas você já tem ela também no edital, mas vocês conseguem acessar
o que o município colocou de resposta, qual foi o arquivo, né? Tá bom? Bom, das categorias a gente já falou então, né? Categoria bronze, prata e ouro, né? Então não vou ler novamente, já a pontuação é essa para cada uma das categorias. E o que confere, né, dentro dessas categorias? Então, a classificação em uma dessas categorias, ela confere à Secretaria de Educação um certificado de reconhecimento do selo. Então, isso é bem importante, esse entendimento, né, gente? Não estamos falando de transferência de recurso financeiro, é um certificado de reconhecimento, divulgação nos canais do Ministério da Educação e das secretarias de educação estaduais, distritais e municipais, reconhecidas com os selos como os resultados obtidos, ok? Então, é um reconhecimento. O período de avaliação, como eu comentei com vocês, ele já iniciou no dia 10/10 e ele vai até o dia 14/11, tá? Mas, assim, vamos fazer o máximo possível para a gente tentar avaliar antes, à medida que vocês forem percebendo que os municípios já estão encaminhando para validação, vocês já vão se organizando para validar, porque eu estou um pouco preocupada com a última semana, sabe, pessoal? Porque, né, às vezes... Então, já fazer esse combinado com a secretaria, né? Olha, a inscrição está em preenchimento, né? Qual é a previsão para você finalizar, só para a gente se programar aqui no núcleo também, né, com a validação. Então, já vai fazendo esse combinado, porque tudo que é combinado antes, né, gente, é mais fácil, né? Para que a gente não corra aí o risco, né, de deixar alguma secretaria de fora também, né? Então, pela avaliação, só reforçando, os articuladores nacionais da Renalfa, eles vão avaliar as inscrições da Secretaria Estadual e os regionais da Renalfa avaliam as inscrições das suas respectivas secretarias municipais. Essas orientações aqui fomos nós que colocamos, tá? Ela não está em edital nenhum, né? Então, aqui é apenas uma sugestão para vocês se organizarem, mas, assim, é uma sugestão, né, gente? Vocês conversam aí, vocês têm autonomia, mas a sugestão nossa é que cada articulador, aquilo que eu acabei de falar, cada articulador acesse o CIMEC, faz a leitura e análise individual dos documentos inseridos pelas SMEs da sua área, e depois, posteriormente, os 3 articuladores regionais, sendo 2 da CL e 1 da Undime, devem organizar-se para juntos avaliar os documentos das respectivas SMEs e assim deliberarem para o resultado final. A ata com a decisão resultante do processo deve ser assinada pelos 3 articuladores regionais. E sempre, gente, qualquer orientação que vocês vão dar aos municípios, sempre utilizem documentos oficiais, tá? Então, sempre o edital 10, né, que traz ali a pergunta, inclusive a sugestão do MEC, de qual é o documento que ele pode colocar, né? Para que não haja um questionamento do município, mas foi a técnica que disse para eu colocar esse documento. Então, não, gente, olha, o edital 10 está meio edital, né? E na hora da nossa análise, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, a gente vai ter que pegar o edital e verificar que documentos ali o médico, o MEC induziu, né, a secretaria a colocar. E a gente fazer uma análise, como disse a Hilda, né, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, a gente só vai olhar se o documento atendeu, respondeu ao questionamento, né. Mas eu li lá o ofício, o documento da secretária, a certidão, enfim, né, e, poderia melhorar a redação. Não é isso que a gente vai analisar, a gente vai olhar se no documento da secretária consta, tem a resposta da pergunta. É isso que a gente vai olhar, né? O documento que está ali, ele responde à pergunta? Se estiver, a gente vai aprovar, né? Mas não é, a gente não vai entrar nesse detalhe de, poderia ter escrito diferente, não. É só verificar se atendeu ou não atendeu. E o cuidado, né, que sempre foi chamado a atenção, se está assinado, né, todo documento, se tem ali assinatura, se foi elaborado, né, feito pelo secretário de Educação, se tem a assinatura dele para validar. E a mesma coisa, de repente, porque nós temos lá também, né, no Drive, algumas sugestões, além do que está aqui no edital 10, foram colocadas algumas outras sugestões.
mas, de repente, o município colocou algo diferente, né? E aí é esse bom senso, né, que a gente está falando aqui, de analisar, né? Esse documento que ele colocou atende aquela questão? Se atender, não tem por que não aprovar, não validar, né? Não dá para a gente dizer, não, mas ela não colocou nenhum do que estava aqui, colocou algo diferente. Mas o que é esse diferente, né, para a gente procurar manter uma justiça, né? Ser justo no momento de avaliar. Perfeito. Todos vocês sabem como acessar o CIMEC para fazer a análise, a avaliação do material? Então, não é naquela abinha do compromisso, tá, pessoal? É naquela parte quadradinha, você passa o mouse ali, já vai aparecer selo, né? Daí vem a avaliação do selo, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, daí pode nos procurar, né, Hilda, que daí a gente orienta. Porque às vezes você vai procurar aquele caminho, né, de anexar o relatório, e não é aquele, é do ladinho esquerdo ali, né? Hoje de manhã a gente compartilhou ali no grupo, né, no grupo do WhatsApp com vocês. Bom, depois de vocês fazerem análise, então, dos documentos, vai ter um ícone aprovar ou reprovar. Eu já vou mostrar um print aqui. Ao concluir cada questão, utilize a caixa de confirmação para aprovar ou, caso reprove, forneça uma justificativa. Veja, ele vai abrir uma caixinha para a gente dizer por que está reprovando. É igual a análise do relatório, né? Quando a gente faz a análise ali do relatório, ele sempre pede, né? Você abre uma caixinha ali para você escrever alguma coisa, né? Finalização da avaliação. Ao término do processo, uma ata assinada pela comissão técnica deverá ser anexada. Modelo disponível em documentos no portal do CNCA. Após anexar, olha lá, gente, importante também, anotem aí no caderninho. Após anexar a ata, clique em finalizar. Esse item aqui é bem importante, né, Hilda, porque eu lembro que o MEC bateu bastante nessa tecla aqui lá na formação com a gente. Verifica se no momento do município fazer inscrição, se ele vai clicar no botão final lá de enviar, porque às vezes ele vai fazendo e os documentos ainda permanecem com ele, tá? Então, também observe isso no momento de orientar as secretarias a fazerem a inscrição. A avaliação, né, só será disponível para inscrições já realizadas, tá? Então, você só vai ter acesso à tua secretaria quando ela for enviada para avaliação de vocês, tá? Eu e a Hilda, a gente consegue acompanhar quem está em preenchimento, tá? Que é esse posicionamento que eu dei para vocês agora, né? Que pela manhã nós tínhamos 93, então eu consigo ver do Brasil todo, né? Só que assim, ninguém validou ainda. Pelo menos de manhã eu estava olhando, nenhuma regional do Brasil inteiro ainda tinha avaliado. Acho que está todo mundo meio que esperando, né, para ter bastante segurança na hora de validar. Aqui, nós fizemos um exercício, lembra que eu falei para vocês que tínhamos 4 municípios que haviam enviado para validação, né? Aí a gente pediu para uma das nossas técnicas fazer um print da tela. Só faz um print para que vocês tenham uma ideia o que é que vocês vão visualizar, tá? Então, aqui não importa o município, a gente até colocou uma tarde ali, né? Mas o nome do município, ele vai estar aqui nesse quadradinho onde a gente borrou ali, né? Mas as perguntas para vocês, a visualização vai ser assim, ó. Vem a pergunta número 1, tá? São as mesmas perguntas que estão no questionário que está no edital 10, tá, pessoal? As mesmas perguntas e a mesma ordem. Você vai ler a pergunta, ali tem o documento que o município anexou, você vai conseguir clicar no documento para você visualizar esse arquivo, e aí, um dos 3, né, vai, depois que vocês fizerem toda essa análise em conjunto, vai clicando aprovar ou reprovar, ok? Observem a pergunta 4 e a 5. Aprovada, aprovada. Ela já está automaticamente marcada aqui no sistema deste município. Lembra que eu falei para vocês que ia ser algo que o próprio sistema ia gerar automaticamente? Então, a 4 e a 5 não vai ter nada para a gente fazer. Então, vocês vão clicar no aprovar e reprovar na 1, na 2 e na 3, depois ela já vai pular lá para 6. Okay? E nessa questão, até, Eliane, que alguns
entrar em contato, porque às vezes o secretário de Educação hoje, ele não consegue mais ter acesso lá no CIMEC, eu acho que não voltou ainda, né, para ver o PAT. Então, dessa questão, se aderiu a tudo, se não aderiu a tudo, porque lembra que lá no PAT, ele tinha várias opções de formação, né, do primeiro e segundo ano, aí tinha do terceiro ao quinto, para coordenador, para diretor, para materiais, tinha várias questões. Mas teve um documento até que foi compartilhado, depois talvez a gente pode até encontrar, que a Eliane, lembra, né, compartilhou conosco, que tem o que cada município fez adesão, porque não dá também, né? Agora, eu vou colocar que eu aderi a tudo se não aderiu, porque isso o próprio sistema vai ter, né, essa informação. Então, não dá para eu querer omitir agora a verdade, né? Então, o município vai ter que responder de acordo com aquilo, se aderiu a tudo que estava lá, ou se foi só parcial, né? Então, e se ele não lembrar, de repente a gente pode até verificar essa planilha novamente, né, para que ele veja se realmente aderiu a tudo ou não. Isso, perfeito. Eu recebi uma pergunta aqui agora e já aproveito, porque aconteceu comigo hoje. Eu fui acessar o CIMEC pelo Chrome, e aí, quando eu tentei ver validação do selo, ele dava erro. Eu falei, nossa, será que deu algum problema no meu login, né? Aí eu falei, vou trocar de navegador. Aí eu fui acho que Mozilla, aí ele deu certo. Então, se acontecer de vocês acessarem, né, pelo Chrome ali, e se der algum problema, antes de reportar o problema, né, para mim ou para a Hilda, tente trocar de navegador, porque às vezes acontece isso, sabe? Não dá certo naquele navegador, tem que ir no outro, ou às vezes dá uma instabilidade, né, Hilda, no CIMEC. Então, tente mais de uma vez, é nesse sentido que eu digo, né? E hoje aconteceu comigo, eu não consegui pelo Chrome, mas quando eu acessei pelo Mozilla, ele deu certo. Bom. Que normalmente até os programas do Mac, eles tendem a funcionar melhor pelo Mozilla. É que a gente gosta, né? Já é mais acostumado com o Chrome. Porque até eu coloquei ali para a Thelma, né? De atualizar informações, nem é atualizar dados que aparece lá. Porque sempre dos articuladores municipais, né? Quando eles não conseguem inserir relatório, é sempre ali que tem que mexer. E só relembrando, que às vezes a gente esquece, que quando a gente vai atualizar lá as informações, às vezes não aparece do banco, não aparece algum outro dado, que a gente tem que reduzir o zoom da página, né, para 75. E uma coisa que ocorreu hoje, e que já aconteceu outras vezes, é que não carrega o município, né? Você coloca os dados e não carrega lá o município para você escolher onde você nasceu. O que a gente tem que fazer se acontecer isso? Troca o estado, escolhe qualquer estado aleatório, depois volta para o Paraná, que carrega os municípios. Então, o CIMEC tem uns macetezinhos, né, para mexer nele, que a gente tem que ir, às vezes, né, descobrindo. E uma outra coisa que a Eliane já falou, só reforçando também, para a gente não deixar para a última hora, é porque possivelmente os 5.000 e tantos municípios vão deixar para a última hora, né? Para fazer. E aí começam as instabilidades mesmo do sistema, né? Quem é acostumado a trabalhar aí com PDD interativo, com CIMEC, vocês sabem que aí começa, né, a gerar as inconsistências e gera, né, todo um transtorno e um estresse, principalmente. Isso. Bom, aqui o modelo de ata disponibilizado pelo MEC. Neste documento, ele está junto, acho que está só com o áudio aberto. Neste documento, nesse modelo de ata, ele traz o modelo de ata das duas equipes que vão avaliar, tá? Então, a parte de cima da ata é referente a quem vai validar o documento do pessoal do MEC, que vai validar a Secretaria de Estado, e a parte de baixo desse documento, ele seria um modelo
para as regionais, tá? Então, é preciso a gente limpar esse documento depois, acho que a gente vai fazer isso para encaminhar para vocês, a gente vai separar, né? E aí, claro, vai ter que ter o nome de todo mundo ali, o nome de cada avaliador, né? Então, a gente vai ter que fazer um documento bem certinho, né? Mas, então, esse modelo está disponibilizado só para vocês prestarem atenção, porque ele traz, em realidade, nesse único documento, 2 modelos, o modelo de ata que o MEC vai utilizar e o modelo de ata que nós vamos utilizar para validar o dos municipais. A cerimônia, já comentei com vocês, né? A gente já viu o cronograma ali, não tem data ainda prevista, né? E quem serão os convidados, né? Vamos ver se a gente está na lista de convidados. Então, a cerimônia de entrega do selo nacional com alfabetização será realizada pelo Ministério da Educação, na cidade de Brasília, Distrito Federal, com data ainda a ser definida, não tem, né? Serão convidados a participar da cerimônia todas as secretarias estaduais de educação que conquistarem os selos de ouro, prata e bronze, bem como as secretarias municipais de educação que receberem o selo ouro. Então, veja, as secretarias somente vai para Brasília, a secretaria municipal, se ela obtiver o selo ouro. Já as secretarias de Estado, pelo documento, né, ele diz que, mesmo recebendo o selo ouro, prata e bronze, vão ser convidadas, né? As secretarias estaduais de educação caberá a responsabilidade de organizar eventos de reconhecimento para as secretarias municipais que obtiverem as categorias prata e bronze. Então, vamos começar a pensar, né, pessoal? De repente, passando esse período aí de inscrições, quando sair uma pontuação final, né, o que a gente pode fazer ali no núcleo? Assim, mais ou menos como a gente fez com os formadores agora, né, o pessoal da nossa equipe aqui vai saber o que a gente fez ali, um certificado, né, enfim, acho que a gente fazia um agradecimento, né, porque foi todo um esforço da secretaria, né, em participar, e então a gente vai também tentar organizar, não sei se a gente consegue fazer esse ano ainda, o ideal seria, né, principalmente pelas trocas de gestões, né, mas também a gente promover no núcleo, né, num determinado município, ou em cada município, mas um agradecimento mesmo, né, pela participação do município e pelo selo, né, que ele obteve, né. Validade do selo, né? Por quanto tempo vale esse selo? Os selos conferidos terão validade de 1 ano, contado a partir da data de entrega. Ou seja, ano que vem temos de novo, né? Eu, pelo menos, interpreto assim, né? Ano que vem a gente vai ter de novo. Então, este ano, né, pessoal, está sendo assim, mais como se fosse um exercício para nós mesmos, né? Para a gente poder verificar, né, como que é participar de um selo. Para nós aqui está ajudando muito, inclusive no planejamento, a gente consegue ver onde que estão as lacunas ainda. Para nós aqui no estado ficou muito evidente onde que nós temos que atuar mais, até porque as perguntas que vêm para o estado, não sei se vocês olharam lá, mas elas são referentes às escolas estaduais, é o 0,5% que o estado oferta. Ele pergunta dos indígenas, ele pergunta exatamente o público da rede estadual, e aí foi quando até falei para a equipe, a gente precisa, de alguma forma, envolvê-los mais nesse processo também, né? Convidar para participar das formações que nós estamos fazendo para os municípios, convidar esse 0,5% que hoje nós temos no estado, que são apenas escolas indígenas, e acho que tem 2 bilíngues ali, e uma outra escola de itinerante, né? Bom, o que a gente preparou de slides para vocês foi isso, né? Assim, a gente vai disponibilizar. E agora a gente está aberto, né, Hilda, para ver se vocês têm alguma dúvida, e até para a gente decidir juntos agora, né, qual que vai ser o próximo passo. Só respondendo a Marlete ali, a gente não sabe, Marlete, quem que vai, né? Ela pediu quem vai ser selo ouro, se vão chamar. Nós também, né, os articuladores, nós não sabemos. Ai, deveriam, né, gente? No mínimo, né, os articuladores têm que acompanhar, a gente está fazendo parte disso, né? Mas, né, vamos sugerir, Hilda. Eu acho que isso a gente pode sugerir para a Mônica, né? Não só a Secretaria Municipal, mas no mínimo os 3 articuladores, né, gente? E, assim, e os estaduais Mônica, também, né, Hilda? Os estaduais para acompanhar.
porque a gente fica tirando todas essas dúvidas, documento vale, não vale? A Mônica, né, uma coisa que ela falou isso lá no fórum que teve em Mato Grosso, né? Eu não estava, mas a minha colega estava repassando hoje, que todo o estado onde há esse regime de colaboração, como é o caso do Paraná, né, que já existia antes mesmo do compromisso, o município, ele deveria, todos os municípios já têm o selo bronze, né? Então, que esse já seria algo para todos os nossos 399 municípios, né? E a gente tem que tentar os outros aí, dependendo, né, de como for todo o processo. Acho que a Silvia, né, levantou a mão, Silvia Fernanda. Oi, boa tarde, isso, eu levantei. Bom, eu trabalho aqui na Secretaria Municipal de Educação de Santa Amélia, então eu tenho uma dúvida e uma preocupação, né? Deixa eu ir com a preocupação primeiro, né? Eu até estou aqui, ó, na minha mesa estão todos os papéis que eu estou tentando juntar. O que é a minha preocupação? Eu observei hoje de manhã, dos 19 municípios do nosso núcleo, Santa Amélia e Uraí apenas iniciaram o preenchimento, ou seja, eu e mais um. Eu estou há 2 semanas juntando documento, eu consegui responder 7 perguntas em 2 semanas. Por quê? Eu preciso das declarações, eu preciso conferência, eu preciso do certificado dos diretores, comprovar que eles fizeram os cursos de oralidade, eu preciso comprovar que os gestores fizeram aqui os cursos de recomposição de aprendizagem. É muito trabalhoso, apesar que eu tenho um CMEI e um ensino fundamental. Estou falando de um município pequeno. E fico imaginando, né, Cornélio Procópio, Bandeirantes, que tem 10 escolas, né, Cornélio tem mais de 10, e ainda não iniciaram. Então, é muito preocupante, porque eu estou aqui vivenciando esse questionário junto com a articuladora municipal aqui. Não é fácil, muito trabalhoso. Ela sozinha não faria isso de forma alguma. Eu acabei desmembrando as questões e pedindo para toda a equipe. Fulano me faz esse calendário, a outra me corre atrás dessa declaração. Então, é um trabalho de equipe que eu estou fazendo há 15 dias. Eu imagino que quem é articulador está na secretaria está na mesma preocupação que eu aqui. Eliane, eu espero que Santa Amélia esteja na lista. Estamos trabalhando para isso. A gente consegue responder todas as perguntas, né? Eu consigo, mas é bem trabalhoso e eu estou preocupada se eu vou dar conta até o dia, né? A data final, embora eu já esteja iniciado esse processo aí há 10, 15 dias, mas realmente tem que ter muita disposição para você se propor a sentar, né, com a equipe e falar, não, nós vamos responder isso, porque é um compromisso e muito trabalhoso. A segunda dúvida minha é em relação à questão 2. Eu deixei ela sem responder, porque eu fiquei com uma grande dúvida, como teria a reunião, né? A adesão ao sistema estadual de avaliação da educação básica, né? E aqui fala para a gente apresentar o calendário de aplicação, os resultados da avaliação de 2023, né? Da prova Paraná Mais. Esse termo de adesão do Educa Juntos, ele é válido? Uma pergunta. E a outra pergunta, eu não consigo encontrar o resultado da avaliação da prova Paraná Mais 2023. Assim, parece que o link que está disponível, a gente está com dificuldade de chegar nesse resultado. Eu imagino que quando todos os municípios estiverem buscando esse resultado para colocar aqui, todos terão aí essa mesma dificuldade. Não sei, talvez eu não esteja conseguindo chegar, né? Então, se alguém me respondeu aí, né, que tem um BI com esses resultados, alguma coisa assim, né? Mas a minha dúvida seria, então, se aqui eu também coloco, né, porque na questão 1 eu anexo o termo de adesão Educa Juntos, né? E se na questão 2 eu também anexo, porque aqui ele fala que é para comprovar que tem esse termo de adesão a esse sistema estadual de avaliação, né? Ou seja, nós aderimos à prova Paraná Mais, eu acho que quando nós aderimos ao Educar Juntos, isso já vem junto. Então, seria a minha dúvida, se eu coloco também anexo esse termo de adesão, e também esse resultado, que eu não estou conseguindo chegar nele, se vocês puderem me ajudar.
Ajudamos, sim. Bom, então, primeiro, eu quero dizer que a gente compartilha dessa angústia tua, porque, olha, eu aqui comecei na inocência, gente, fazer sozinha. Eu falei, não, eu vou fazendo sozinha, agrupando os documentos. Fazendo sozinhas, nós já estamos em 5 pessoas e já corremos para a Jussiele, certo, Jussiele? Jussiele está aqui na reunião. Inclusive, ela está articulando, né, Jussiele? Acho que é importante compartilhar com os colegas também aqui. Ela está negociando lá com o CAED, para o CAED mandar um documento para nós, dizendo que o Estado do Paraná aderiu à avaliação do segundo ano e que essa avaliação está parametrizada ao SAEB, porque esse é o documento que a gente tem que comprovar, né, Jussiele? Mas a Jussiele é conhecedora aí das informações, da onde estão os resultados das avaliações. Então, Jussiele, fique à vontade, se você quiser abrir teu microfone. Eu acho que você já colocou alguma coisa ali no chat também, né? Isso, Eliane, boa tarde, tudo bem? Então, só para complementar, né, a gente já entrou em contato com o CAED, a nossa avaliação desde 2023, né, do quinto ano, ela já tinha os mesmos parâmetros, matriz do SAEB, mas a do segundo ano, para que atue de forma complementar, como diz a portaria do INEP, a gente precisa, além da mesma matriz do SAEB, a gente precisa de várias outras questões de metodologia mesmo da avaliação, né? Itens comuns à prova do SAEB, a mesma forma de construção ali da prova, os mesmos parâmetros de aplicação. Então, a gente pediu uma declaração, achamos mais fácil, né, Eliane, pedir que o CAED faça a declaração para a gente, já listando todos esses procedimentos, né, e atestando que realmente a gente está cumprindo com o que diz ali na portaria. E assim que a gente receber, a gente vai compartilhar com vocês, porque fica mais fácil, todo mundo vai subir o mesmo documento, tá? Sobre os resultados, a gente colocou ali a plataforma do CAED, tá? Avaliação e monitoramento. Cada município tem uma senha própria, para poder ver as escolas. O núcleo tem a sua senha, consegue ver todas as escolas jurisdicionadas. O município tem a sua senha e consegue ver suas escolas, e cada escola, tanto estadual quanto municipal, também tem uma senha, tá? A senha é uma senha da escola, esses logins a gente repassa, logins e senhas, né? Periodicamente, embora eles sejam os mesmos desde 2019, mas a gente está sempre encaminhando novamente para essa troca mesmo de equipes, tá? Lá vocês podem ver os resultados do quinto ano a partir de 2019, com a comparação, o crescimento, a análise de acertos, inclusive por estudante, e a gente consegue ver quais as habilidades que precisam ser retomadas, né? Toda a parte de escala de proficiência, e os materiais também, né? As análises ali que o CAED faz em relação aos estudantes, aos resultados. E também a questão de divisão, né, distribuição desses estudantes de acordo com os níveis de proficiência, que é uma análise bem interessante, pedagógica, para ser feita ali, né, não só pelas redes, mas pelas próprias escolas também. E tem o link ali do BI também, tá bom? Da prova, tá ali no chat. Se alguém tiver alguma dificuldade depois em acessar, né, os nossos técnicos ali dos núcleos podem ajudar, e qualquer coisa eles entram em contato com a gente para a gente poder ajudar vocês também. E só lembrando assim, né, gente, uma coisa bem importante, o selo é para o município. O articulador municipal, ele tem a incumbência de responder e de colocar os documentos, mas não é só ele que tem que correr atrás, né, porque é um envolvimento mesmo, né, então isso que a Silvia traz porque toda a equipe da secretaria, e a gente sabe, claro, que de repente um município menor, a secretaria é menor, né, são menos pessoas, mas não é só o articulador municipal que vai fazer esse trabalho, né, e como eu sei que muitos aqui regionais também estão na secretaria, estão ajudando, né, colaborando aí com os colegas, mas é esse processo mesmo, que tem algumas coisas que vai depender, às vezes, de outro departamento auxiliar, e a gente precisa ir atrás, né? E nesse momento, um dos pontos ali, né, como a Silvia colocou, a gente não sabe, muitos
se nós formos analisar, né, os dados ali, que nós temos 93, né, só que estão em preenchimento, e 4 ou 5 que já, 4 que finalizaram, a porcentagem que ainda não iniciou é muito maior. Então, só procurar, né, nessa semana agora que vem, fazer esse contato com os municipais para verificar, ó, já está, né, vocês já estão juntando os documentos, vão começar, né, ou porque de repente estão querendo juntar tudo para depois iniciar, mas eles podem fazer isso, né, e colocando aos poucos, pelo menos já para ir iniciando esse processo, para não acumular, né, mas fazer essa conversa, né, esse diálogo, em que pé que está, né, esse preenchimento lá em cada um dos municípios também, né. E aí, outra coisa que eu lembrei, porque assim, essa questão aí, né, do Educa Juntos, até alguém já havia perguntado se poderia ser o mesmo termo, mas assim, no nosso estado, todos os 399 municípios, né, Eliane, eles fazem a fluência, participam da fluência, né? Eles têm adesão. Mas de qual pergunta você está falando daí? Porque não, a fluência, ela é a diagnóstica, né? Sim, não, mas das avaliações que participa se participa da questão das avaliações, não é essa das avaliações, mas enfim, porque quando tem a questão da avaliação, se o município, por exemplo, colocou o cronograma da aplicação, ou se fez lá, né, junto com esse cronograma, fez a declaração lá, o secretário fez a declaração, ou fez um ofício informando que o município participa, né, pode inserir, de repente, outro documento junto, mas quem vai avaliar são vocês, que sabem que o município participa, né? Nessa, por exemplo, se é da questão da avaliação, a gente tem a certeza que eles participam. Então, de repente, não colocou o documento ideal, mas está assinado, né? E a gente sabe que acontece, não é por isso também que a gente vai deixar de aprovar, né? Não sei se vocês concordam com isso, né? Porque é certeza, a gente tem certeza que né? Então, se não for nenhum do documento que está descrito ali, mas é algo que a gente percebe que realmente acontece lá, né? A gente vai fazer essa aprovação. Porque outra pergunta que fizeram ali no chat, é claro que daí a gente não vai avaliar de qualquer forma, né? É dentro daquilo que a gente sabe que realmente tem. Outras instâncias irão avaliar também esses documentos? Nesse momento, não. É só se o município ele entrar com algum, né? Ele pedir ali uma revisão, uma interposição de recurso, é que o CEEC vai avaliar, né? Senão, essa avaliação é nossa. Por isso que eu digo, né? A nossa preocupação aí, que nós colocamos desde o início, dessa coerência no momento de aprovar, porque são, né? São vocês, articuladores regionais, que irão aprovar ou não o que vai ser colocado lá pelo município. Isso. A pergunta 2, ela é referente à adesão no Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica equalizado ao SAEB. O Jussiele está aqui, me corrija, mas nós temos que estar interpretando assim. Ele está perguntando se o município participa da avaliação da prova Paraná+, e se a nossa avaliação do Estado está parametrizada, que é aquela que é possível comparar entre os estados. Aí é esse documento que a gente está tentando pegar junto ao CAED, e a gente vai subir lá naquele link que a gente está pondo para vocês. Se não der certo, vamos supor que não dê certo esse documento, mas é para dar porque a Jussiele está negociando. Um cronograma, qualquer coisa que a secretária diga, olha, esse aqui é o cronograma da aplicação, um ofício, enfim, algo que comprove. A gente vai olhar o documento e vai aprovar, tá? A gente está tentando ver como que a gente pode auxiliar os municípios em alguns documentos, né? Como a gente precisa pôr aqui do Estado esse documento dizendo que o Estado tem uma avaliação para o segundo ano parametrizada ao SAEB, a mesma declaração que a gente pode dar, no nosso entendimento, serve para o município. Mas o município quer colocar essa do CAED e mais uma do secretário. O que ele vai fazer, gente?
sabe o I Love PDF lá, que você junta os documentos? Então, não é possível colocar 2 anexos, mas você pode juntar os documentos, tá? Então, eu vou colocar o documento da secretária, mas junto com o documento, nós temos mais 3 coisas importantes aqui. Junta tudo, e aí você sobe um único anexo, tá bom? Então, o sistema permite fazer essa junção ali de documentos, desde que você suba um anexo, tá bom? Então, essa informação também é bem importante para o município, para que ele não deixe de colocar um documento importante, porque de repente, justamente aquele que você precisa olhar, ela não subiu, né? Então, orientem bem certinho isso também. Estou vendo a Elisângela aqui já, Elisângela. Você já está na sua casa, a Elisângela estava com a gente ontem aqui, gente, validando o material. Oi, professora, cheguei às 7h30 da manhã hoje, estou aqui. Meu Deus, né? Hein, Eliane, e daí só, né, lá juntar, né? Claro, a gente vai juntando PDF, só cuidar que não pode passar de 5 megas, né? Isso ou, de mesmo. repente, comprimir o arquivo. O que a Josélia perguntou ali, para comprovação, são os documentos de 2024. A questão da avaliação, né, por exemplo, aqui, que a gente está dizendo de usar os dados de 2023, é porque aí, junto com esse resultado de 2023, o secretário vai fazer um outro documento dizendo que participa e colocando já o cronograma que já tem, né, da aplicação desse ano. Então, pegar o resultado de 2023 é só para dizer, ó, nós participamos, tanto que a gente tem o resultado de 2023, não temos de 2024, porque a prova ainda não foi realizada, tá? Só nesse sentido. Agora, das demais questões também, todas as comprovações, todo documento, eles têm que ser referente a ações deste ano de 2024, tá? Não é do ano passado. Esse cuidado também, né, a gente precisa ter. E aí, trouxe aqui para a decisão nossa do grupo, né? A ata, gente, eu vou deixar vocês olharem a ata lá, mas assim, cada um faz o texto que vai na ata final, ou vocês querem que a gente estipule depois um texto padrão, onde todo mundo vai escrever a mesma coisa, se aprovar, padrão? Porque daí é a única coisa que a gente não decidiu, né? E aí a gente pode fazer juntos, né? Se alguém já quiser sugerir, de repente, olha, eu li a ata, de repente essa redação ficaria bom, né? Porque a gente vai ter que se posicionar, sabe? Não é só assinatura. Ali ele pede um texto, para você escrever um texto. Então, de repente, a gente pode combinar, Hilda, né? A Hilda é de língua portuguesa mesmo, e aí a Hilda pode nos ajudar a iniciar um texto, e daí a gente socializa com vocês, né? Socializamos também o modelinho de ata, e aí a gente inicia esse trabalho de validação. Então, lembrando que hoje, né, de manhã, nós tínhamos 4 municípios, Iporã, que eu só não lembro, assim, de qual núcleo que é, Rondon, São Pedro do Ivaí e Sertanópolis. Então, esses nossos colegas, que eu acabei de falar, os municípios, vocês vão ser os primeiros aí, tá, pessoal? Vocês vão iniciar esse processo, e daí vocês vão contando para a gente como que foi, quais foram as dificuldades, né? E a partir do que vocês forem sinalizando, se houver necessidade, né, Hilda, a gente marca outra reunião, a gente marca quantas reuniões forem necessárias, tá? Então, agora eu acho que ficou só pendente, então, Hilda, para a gente... Vamos definir o modelo padrão de ata do Paraná, né? A gente vai fazer o modelinho e a gente vai colocar ali uma sugestão de texto. Eu acho que tem que colocar uma sugestão de texto que aprove e alguma coisa que reprove, caso tenha algum item, né? Que, de repente, o município também não atendeu. Né? Que mais, pessoal? Mais alguma coisa que a gente está esquecendo, será? E o importante também, né, com os articuladores municipais, reforçar do drive que tem, né, com as sugestões também do que pode ser anexado. Essa semana, acho que foi no início dessa semana, foi terça-feira, que alguém de uma secretaria até entrou em contato, né, e começa a perguntar o que eu posso colocar aqui, o que eu posso colocar lá. E aí eu falei, porque o articulador municipal, ele tem acesso a esse drive também. É claro que nas situações onde nós temos articuladores que estão em sala de aula,
às vezes fica um pouquinho mais complicado, né? Esse diálogo, e de repente a gente tenha, né, que ver ali com alguém da secretaria também, nem que você faça o download, né, dessa parte, encaminhe para quem lá na secretaria vai estar auxiliando, porque ali já traz bastante dicas, né, bastante sugestões daquilo que pode ser inserido em cada uma das questões como documento comprobatório, né? E o que alguém perguntou ali, em muitas questões foi colocado que pode ser sim um ofício, uma declaração ou uma certidão feita pelo secretário ou pela secretária de educação, né, para comprovar. É claro que algumas coisas, o que a gente tem orientado, por exemplo, lá aparece do cantinho da leitura, né? O cantinho da leitura de primeiro e segundo ano é mais tranquilo, porque a gente consegue acessar o PDD interativo e você consegue ter uma relação também das escolas. Mas ele também pergunta da questão da leitura na educação infantil, né? E a gente não teve esse processo ainda de cantinho da leitura, embora muitas escolas em muitos municípios tenham. Às vezes não tem o cantinho da leitura, mas eu já sei de escola, por exemplo, que tem lá uma geladeira velha e essa geladeira se transforma em uma biblioteca, né, para leitura, tem a mala viajante, enfim. O que a gente, né, tem sugerido sempre? O secretário vai fazer o ofício, vai fazer a declaração, dizendo o que tem, e aí a gente vai anexar fotos também, né? Você pode anexar ali as fotos, vai colocar a relação das escolas que tem, né, que realiza isso, porque ele pede até, tem algumas que são percentual, né, de escolas da rede que tem. Então, a gente vai complementando para comprovar. Realmente tem e acontece, né? Mas, em muitas questões ali, são ofícios, sim, e é importante estar atento nesse drive, né? Porque lá já vão, né? A pessoal da sede foi colocando, algumas coisas fui auxiliando ali também, para justamente facilitar. Porque realmente, às vezes a gente olha a pergunta e tanta coisa, você fica pensando, meu Deus, e o que eu coloco aqui? Né? Então, ali já tem algumas coisas que vão dar um norte, né, daquilo que pode ser colocado. Assim como da recomposição, que alguns perguntaram, tem municípios que adquiriu materiais, que eles já têm, né, uma prática. Eles vão inserir, né, o documento feito ali que tem e pode colocar, né, fotos, ou hoje a gente consegue, né, até ali sei lá, de aquisição desse material para comprovar. E aí, no momento, claro, de analisar, vocês vão perceber realmente, né, se aquilo indica que ele tem ou não aquele material, e como vocês conhecem, né, vocês conhecem a realidade do município, acredito que vai ser mais tranquilo daí para validar, né, no momento de fazer essa validação. Mas é claro que as dúvidas vão surgindo, e às vezes vocês perguntam para a gente fala também, né, Eliane, ai meu Deus do céu, e agora, né, vale, não vale, será o que a gente vai fazer? Mas a gente percebe que mesmo do Ministério da Educação, né, na reunião, no dia 4 que nós tivemos a nossa reunião, o MEC também fez uma, e depois eu e a Eliane, nós assistimos a gravação, e eles estão com essa orientação. Comprova, o documento que o município colocou, comprova que tem, nós vamos validar, né? Então, bem tranquilo nesse sentido, né? Desde que o que ele colocou mostra que realmente aquilo acontece, não tem porquê a gente reprovar, né? A gente vai validar sim. Perfeito, Hilda, é isso mesmo. A gente não quer prejudicar o município, né, de forma alguma. E é um exercício, como eu falei para vocês, né? O ano que vem, pessoal, nós vamos estar craque, né? A gente já vai ter cantinho da leitura em todas as salas, porque a gente sabe que vai pontuar no selo também, né? Além de ser uma ação bem, bem importante. Articuladores de Cianorte, atenção, notícia quentinha. Terra Boa acabou de postar. Então, você já tem trabalho também, tá? Os 3 articuladores de Cianorte já podem entrar no sistema
e dá uma olhadinha aí nos materiais do município de Terra Boa. Oi, Hilda, Eliane. oi. Só aqui, porque a Franciele está perguntando até quando deve aguardar o envio desse documento do CAED sobre as avaliações. Mas eu acho assim que quem já tem esses outros vai colocando, né, Eliane? Porque se chegar depois, quem ainda não fez pode anexar, né? Mas Isso, como a gente sabe o que isso. acontece, né? Não vai ficar também aguardando para não atrasar. E aí só a Thelma, eu não entendi, Thelma, que precisa de ofício? Estão perguntando no grupo de articuladores municipais. Mas ofício para quê que seria? A gente está usando a palavra ofício, mas até me questionaram sobre isso. Acho que foi até um erro meu, na primeira vez eu falei ofício, porque ofício sempre você direciona para alguém, né? Sim. Alguém questionou isso. Mas assim, é um documento da secretaria, certidão, declaração, não sei qual que vai ser o nominho lá em cima. O importante é que esteja assinado, que esteja com a logo do município, e como diz a Hilda ali, né? Você sempre olha para a pergunta, gente. O que está escrito no ofício, respondeu a pergunta? Se respondeu, é responsabilidade do município, da secretária, né? As informações que ela está colocando no documento. Do ofício, porque assim, de repente, né? Porque se ele já fez ou vai fazer, prefere o ofício, pode direcionar as articuladoras regionais da Renalfa, né? Porque são vocês que farão a validação. Mas acho que a declaração também é bem tranquilo, né? Como a Eliane falou. Mas se for a questão de ofício, pode direcionar aos avaliadores do selo, alguma coisa assim, né? Eu acho que pode ser, né, Eliane? Que daí também para direcionar para alguém sendo o ofício. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui no chat, acho que não tem mais nenhuma. Então, vamos combinar assim, acho que vamos encerrando a reunião, até para a gente não se estender. Vou só combinar uma foto com vocês, para a gente já colocar no nosso relatório de novembro, gente, pense. O meu já tem, acho que umas 10 ações aqui desde ontem, não para, né? Eu já estou, acho que mais... Não, 10 eu exagero, mas acho que mais 5 eu já tenho no relatório de novembro. Então, vamos caprichar para a foto, daí a gente compartilha ali no grupo com vocês, e daí a gente se compromete, então, né, Hilda, a encaminhar, hoje é sexta, segunda ou terça-feira para vocês, o modelinho de ata, tá? A gente vai fazer um modelo bonitinho, e aí a gente vai mandando um texto padrão para vocês irem validando com a gente se aquele texto está bom, enfim. Aí a gente estabelece um padrão para todo o estado, ok? Então, vou preparar a foto aqui, só um pouquinho. Tirei, vamos ver se vai dar certo. Vou postar já no grupo de todo mundo ali, né? Então, obrigada, pessoal. Um abraço para cada... Deixa eu só aproveitar a louca da fala. Brincadeira, só para compartilhar com vocês, né? Porque hoje era o dia de encaminhar a questão do LEEI lá, da quantidade de professores. Então, deu 5.400, deixa eu ver. Não, 5.512, né, professores previstos para o ano que vem, mas lembrando, né, como eu falei, é uma previsão, né, isso pode, com certeza, terá alterações, né, que depois, ano que vem, né, vai ser verificado. Tá? E aqui estamos incluindo nessa lista 32 da rede estadual, tá? Que são os indígenas, quilombolas, enfim, aquele público ali que eu falei para vocês, que ainda corresponde ao 0,5% aqui do Estado, né, que o Estado ainda tem a oferta, tá bom? Então, pessoal... E só aí também do pagamento, né, gente? Eu sei que vocês estão sofrendo horrores, às vezes também essa pressão, então, né, vocês viram, acho que tiveram acesso da Undime até, né, alguém compartilhou, coloquei lá no grupo, para sair esse pagamento, né, então a gente tem que ter a paciência, conversar com eles que agora, né, parece que sim, vai sair o pagamento das bolsas, que a universidade e o MEC estão se empenhando para que eles sejam, né, pago o quanto antes as bolsas retroativas também, tá? E força aí com o LEEI, gente, né, é um trabalho árduo, mas que a gente precisa, né, levar em frente. Acho que seria isso, então dá para a gente ir encerrando, né, Hilda? Então, agradecer a participação de cada um de vocês, muito obrigada.
encaminharemos posteriormente a gravação da reunião, os slides que a gente apresentou, né? Qualquer dúvida, a gente permanece à disposição e desejo a todos vocês aí um excelente final de semana. Que vocês consigam descansar bastante, tá bom? Beijo, pessoal. Até mais. Obrigada, Hilda, pela parceria de sempre aí. Até mais. Tchau.